Pode ser Jesus, queridos. Amém. Você que nos visita, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e venha ser plenitude com a gente, como o pastorzão disse. Amém. Sem perca de tempo, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Amém. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 32. Eu quero falar de um homem segundo o coração de Deus. E o título da mensagem é Um Coração Segundo o Coração de Deus. Amém? Todos quantos foram achando, sinalize com a mão, por favor, quem já achou, para que possamos ler. Diz assim: E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles. Porque quando afrontou o exército do Deus vivo, disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos, ou 5 pedras do ribeiro, e pôs-os no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se contra o filisteu. E o filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e o que ele lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aparência. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Vamos ler até os 50, está finalizando. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas feras, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele os entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo contra Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pode aplaudir Jesus por essa palavra? Oh, glória a Deus! Aleluia! Queridos, todos conhecem essa história de cós salteado, todos já leram, todos já ouviram mensagens sobre ela.
todos, de certa forma, que pregam já talvez pregaram esse texto, nós percebemos aqui detalhes extraordinários. Percebemos que o povo de Israel estava em guerra, um conflito contra os filisteus. E um homem chamado Golias, de aproximadamente entre 2,90 metros e 2,80 metros, grande, né, Pedro? Aproximadamente medindo essa estatura de 2,90 metros a 2,80 metros, estava afrontando o povo de Israel, confrontando aquele povo. E todos aqueles soldados, embora experientes, treinados na guerra, experientes em guerra, ninguém se atrevia a enfrentar Golias, porque Golias era grande, era um problema, era um obstáculo. E às vezes os gigantes nos afrontam, nos causam medo, pode nos neutralizar, pode nos deixar estacionados sem reação do que fazer, sem reação de como vamos enfrentar um gigante maior do que nós. Só que Jessé, o pai de Davi, ele chamou o moço e disse: Davi, vai até o acampamento e os seus irmãos estão acampados em guerra. Leve queijo, leve alimento para eles e me traga notícia dos seus irmãos. E assim Davi, como um filho obediente, fez, levou queijo, levou mantimentos. Só que ao longe ele ouvia aquele filisteu confrontando o povo de uma forma agressiva, humilhante, e ninguém se posicionava contra aquele homem, porque todos estavam literalmente com medo de Golias. Porque o medo trava, o medo te deixa extasiado, sem reação alguma. É isso que causa pressão em nossas vidas. Tem pessoas que ficam depressivos, tem pessoas que ficam com crise de pânico causado pelo medo. E estes homens estavam exatamente nessa situação, todos amedrontados, ninguém estava percebendo que havia um Deus que era o Senhor dos exércitos, que poderia pelejar por eles. Ninguém do exército de Israel se posicionava, não se lembrava que Deus disse lá atrás: ó, por essa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor é quem pelejará por vós. Eles literalmente se esqueceram disso. Porque eu vejo um detalhe que poucas pessoas talvez percebam na história de Saul. Quando Saul começou a reinar, a presença tinha sido tomada. Lá no início de Samuel, a partir do capítulo 4 até o 6, vocês vão ver que houve uma guerra travada e os filhos de Eli perderam a arca de Deus, não foi isso? Perderam. Interessante que Saul, queridos, governou 40 anos e nunca se preocupou em buscar a arca, em trazer a presença de Deus de volta para o acampamento de Israel. Ele nunca se preocupou com isso. Saul só se preocupava com o seu ego, com a sua soberba, com o seu nome. Ele se preocupava unicamente, exclusivamente com isso. Mas Davi, ele era diferenciado, era alguém que Deus enxergava por dentro. As pessoas enxergavam Davi pela sua aparência física, ele enxergava Davi pela sua estatura, mas Deus enxergava dentro de Davi um gigante de fé, enxergava um homem temente, enxergava um grande líder. Deus estava enxergando em Davi um homem segundo o coração de Deus, que faria coisas extraordinárias, não pela força dele, mas pelo poder do Senhor dos exércitos. Era isso que Deus queria mostrar para Saul, que ele não poderia depender de si mesmo, mas de Deus. E Saul, em um determinado tempo, ele começou a se achar autossuficiente. A autossuficiência, querido, é um fracasso em nossas vidas. Quando nós nos tornamos autossuficientes, estamos fadados ao fracasso, à derrota, à queda, à rejeição. Mas quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes dele, nós nos tornaremos pessoas mais do que vencedoras, porque a nossa força não é mérito nosso, as nossas conquistas não é mérito nosso, as nossas conquistas é mérito do Senhor, é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória eternamente ao nome dele, nada é mérito nosso. E Davi entendia isso. Quando Davi percebeu que Israel estava sendo afrontado, ele disse: não, eu não estou vendo isso. Um exército inteiro, onde o Senhor dos exércitos é o general dos generais, e vocês estão se acovardando em enfrentar um único homem, simplesmente pela sua estatura. Não estou acreditando nisso. E quando Davi soube que ninguém queria ir, ele disse: eu
eu irei, mas eu não irei sozinho. Eu irei com o Senhor dos Exércitos. E o Senhor me dará vitória. O Senhor mostrará a Israel que há um Deus sobre esta nação. E o Senhor mostrará ainda mais ao filisteu que está nos afrontando, e também aos seus exércitos, que há um Deus de Israel que peleja por nós, e Ele nos dará vitória. E toda esta nação de filisteus saberão que o nosso Deus nos dará vitória, porque Ele pelejará por nós e nos dará vitória. Aleluia! Só que as pessoas estavam tão neutralizadas, tão cegas, extasiadas. Diz: olha, Davi, você é de pequena estatura, você é inexperiente, você nunca participou de uma guerra, você não tem treinamento militar. Ele é experiente desde moço. Você é jovem, nunca participou de uma guerra, você vai enfrentar esse filisteu? Não, senhor. Davi disse: eu vou, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou sozinho. Quem disse que eu vou sozinho? E ele convenceu Saul. Saul disse: porém, vá, só que use as armaduras, seja prudente. Use armaduras, porque se ele lançar uma lança contra você, você precisa de um escudo, você precisa de um capacete, você precisa de uma couraça. E Davi, sendo obediente, mais uma vez, ele até tentou usar, porém aquilo que não é nosso, não nos cabe. Aquilo que não nos pertence, não dará certo em nós. E Davi disse: nunca usei isso é pesado demais para mim, eu vou do meu jeito, porque Deus me chamou diferente. Davi pegou a sua fundazinha, foi lá no riacho, pegou 5 pedrazinhas, como todo mundo conhece isso, colocou dentro do seu alforjezinho, e eu acredito que ele foi cantando aquele hinozinho, dizendo: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome, o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Eu estou conjecturando, eu acredito que Davi foi nessa disposição. Quando Golias, frente a frente com Davi, ele vê que nenhum soldado experiente foi, que estava ali apenas um menino. Ele disse: não estou acreditando que não existe um homem, nenhum homem entre esse exército de Israel que possa me enfrentar. Mandaram um menino para poder lutar comigo, não estou acreditando nisso. Só que um menino que tinha uma vida em secreto, um menino que tinha experiências com Deus, um menino que era pequeno em estatura, mas era grande em uma vida secreta com Deus, entendia que era santidade, entendia que era uma vida de comunhão, ele entendia que era andar com Deus no deserto, onde ninguém via, porque Davi tinha um bastidores que ninguém conhecia apenas a sua vida ali presente, mas ele tinha um bastidor, um particular. E Davi, ele sabia disso, que aquilo era o suficiente, aquela vida de propósito lá nos bastidores, no quarto, lá nas malhadas, lá nas montanhas, quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. Mas Golias, afrontando isso, não. Mandou um menino, vai ser fácil. Vou derrotá-lo com facilidade. E Israel será perdedor, porque não existe homem, mandou um menino. E perceba o que Davi disse aqui. Observe o versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne nas aves dos céus e do campo. Essas foram as palavras ditas por Golias a Davi, achando que por ele ser um menino, ele era vulnerável, seria presa fácil e seria derrotado facilmente. Queridos, quando você é um crente que ora, que você tem intimidade com Deus, você não teme as afrontas do gigante, você não teme os Golias, você não teme barreiras que está diante de você, você enxerga além do gigante. O gigante pode estar diante de você, você vê ele, aleluia, tombando. Sabe por quê? É o Senhor que te dá vitória, é o Senhor que dá rasteira nele e te dá vitória. Quando você compreende isso, você não tem medo de nada, porque você sabe que a sua vitória quem dará é Deus, que é o Senhor que pelejará por você, e é Ele que peleja pelos seus. Davi, ele tinha plena convicção disso. E isso o tornava um homem segundo o coração de Deus.
Eu entendi que ele era fraco, pequeno, mas Deus era grande e forte. Que ele não poderia nada sozinho, mas com Deus ele poderia todas as coisas. Davi, ele compreendia isso muito bem. E quando Saul interrogou e disse: qual é a tua experiência de guerra? Ele disse: meu Senhor, quando as ovelhas do meu pai estavam em perigo, veio um leão contra mim, contra as minhas ovelhas, e o Senhor me deu vitória. Eu peguei ele pela barba, rasguei ele no meio pela força do Senhor. Da mesma forma veio um urso, já viu a força de um urso? Quem já foi em zoológico já viu como o urso é grande. Se ele dá um abraço em um, esmaga. Agora imagine Davi, talvez da minha estatura, magrinho, pequenininho, enfrentando o urso. E Davi disse: da mesma forma, o Senhor dos Exércitos me deu vitória também sobre o urso, e eu prevaleci, porque o Senhor me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, e também me dará vitória sobre este filisteu, este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. Ele também me dará vitória sobre este ímpio. Aleluia! E quando o filisteu percebeu que Davi não ia arregar, o menino ia partir para cima, falou: deixa eu matar logo essa formiga, para ver se eles mandam um soldado experiente aqui. Só que ele não sabia que quem estava pelejando ali não era Davi, era o general de guerra que estava pelejando por Davi. Quando você se posiciona em joelhos dobrados, oração, não é você quem peleja, você está colocando, você está outorgando Deus pelejar por você. Você está dando o direito de Deus pelejar as suas batalhas. Você está dizendo: Senhor, eu não posso pelejar, mas o Senhor pode. Eu não posso conseguir sozinho, mas o Senhor pode. Você está dizendo: eu sou fraco, mas o Senhor é forte para me dar vitória sobre este gigante da minha vida. E no nome do Senhor eu quero estar declarando que esse gigante irá tombar, porque o Senhor é varão de guerra, é Ele quem pelejará pela tua causa nesta noite. Se você crê nisso, dê um brado de glória, exaltando o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, porque quando você exalta Ele, Ele te dá a vitória. Aleluia! O Senhor, Ele sempre trabalha em favor daqueles que nele esperam, independente da circunstância. Independente do tamanho do gigante, pode vir Golias, pode vir Isbenob, pode vir todos os irmãos de Golias, porque o Senhor derrubará todos cairão por terra. Pode vir a família de Golias inteira, mas o Senhor nos dará a vitória, porque Ele é que peleja. Deus, Ele é extraordinário, queridos. Você imagina Deus chamando Josué e disse: meu filho, eu vou te dar a cidade de Jericó. Para quem não sabe o que é Jericó, as muralhas de Jericó, só as muralhas. A largura era aproximadamente a largura deste púlpito aqui, de parede. Nem com marreta dava para derrubar. Era literalmente uma fortaleza impossível de se invadir com força humana. E Deus disse: vai, eu vou dar para vocês. Sabe como Israel derrubou aquelas muralhas? No grito, o grito de vitória, o grito de glória a Deus, o grito de aleluia, o grito de que só o Senhor é Deus, o grito de Ele pode, o grito de Ele é todo poderoso, o grito de que Ele é exaltado, o grito de que Ele nos dará vitória, independente de muralhas, independente de gigante, independente de inferno, Ele nos dará vitória. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Declare isto nesta noite: Ele é o nosso Deus. Declare: Ele é o nosso Deus. Declare sobre o gigante da tua vida: Ele é o meu Deus. Declare sobre o gigante que te afronta, o gigante que te amedronta. Declare para Ele nesta noite: o Senhor me dará vitória, e tu cairás por terra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Você tem que declarar que o Senhor é quem te dará a vitória sobre esse gigante. Mas se você enxergar o gigante como maior do que Deus, que Deus não pode fazer nada, Deus literalmente não fará nada.
Mas se você enxergar Deus como muito além desse gigante, você vai derrubar o gigante, vai tirar a espada dele, vai cortar a cabeça dele e vai dar glória a Deus ainda. Porque é Deus que faz isso. Eu sempre tenho dito isso, que você faz o ordinário, Deus faz o extraordinário. Você faz aquilo que você pode, o que você não pode é com Ele. Quando você não pode mais, você tem que falar: Senhor, vou me ausentar aqui, porque agora é contigo, vou colocar diante de ti, eu creio que o Senhor dará vitória, o negócio agora é com o Senhor, e é o Senhor quem dará vitória nisso, o Senhor quem dará jeito, porque eu não posso mais. Foi isso que Davi fez. Quando ninguém quis ir, Davi foi. Quando todos disserem para você assim: ó, o gigante é grande demais, você não vai vencer, ninguém se atreveu a ir, você diga: eu vou, mas eu não vou sozinho. Você diz: eu vou vencer, fulano não venceu, mas eu vou vencer. Fulano perdeu, desistiu, mas eu não vou desistir. Fulano retrocedeu, mas eu não vou retroceder. Ele não conseguiu, mas eu vou conseguir. Ele não pôde ir, mas eu vou, porque eu não estou indo sozinho, eu estou indo acompanhado de uma fortaleza de anjos, de exércitos, porque 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor libera anjos para pelejar em teu favor. É assim que eu creio, queridos. É assim que é, e é assim que funciona. Quando nós não enxergarmos a grandeza do nosso Deus, nós literalmente seremos esmagados pelo inimigo. Nós literalmente seremos esmagados pelos gigantes que sempre nos assolam. E gigante causa mesmo pavor, causa medo. Só que temos que entender que o medo não pode te paralisar. O medo não pode te fazer retroceder. O medo você tem que fazer como o salmista disse: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra, porque o Senhor não dorme, o Senhor não vacila, o Senhor está 24 horas assistindo você diante do trono, e a sua reação que moverá a Deus em teu favor. É a maneira que você, querido, se dispõe a fazer, aí que Deus vai também mover em teu favor. Fé não é sentimento, fé é disponibilidade. Fé é isso. Fé é falar: eu vou mesmo sem recurso, eu vou mesmo sem força, eu vou mesmo que pareça impossível aos olhos humanos, mas há um Deus no céu que pode todas as coisas. Foi isso que Davi fez. Eu não posso, ninguém quer ir, mas Deus pode, eu vou assim mesmo, porque é Ele quem está comigo, é Ele quem pelejará por mim, é Ele quem pelejará pela casa de Israel, e é Ele que mostrará aos filisteus que ainda há um Deus sobre a casa de Israel, que cuida do povo de Israel, e Ele fez isso. Quando Saul venceu Golias, Davi, né? Até o próprio Saul ficou surpreso. Ele disse: menino, tu é corajoso. E realmente Deus é contigo, porque não havia um soldado aqui que teve a disponibilidade, a coragem, a ousadia, a intrepidez que você teve. Aí Davi recebeu as recompensas prometidas por Saul. Quando você enfrenta o gigante, e o nome do Senhor, tem recompensas para a sua vida. Tem vitórias para a sua vida, embora o mérito disso é de Deus. Você destrava coisas que o medo trava. Quando você se posiciona em coragem, em nome do Senhor, vai destravar coisas em sua vida. Portas se abrirão em tua vida, porque o medo trava. O medo neutraliza, o medo te impede de romper, o medo te impede de prosseguir. Porque muitas pessoas não conseguiram, pastor, medo, desistiram. Porque muitas pessoas, Mara, não conseguiram pregar, medo. Porque muitas pessoas não conseguem cantar aqui à frente, medo. Porque muitas pessoas não conseguem evangelizar, medo. Mas quando você entender que é Deus que te usará, que é Deus que fará, você esquecerá o medo. E você será uma ferramenta poderosa na mão de Deus para fazer a diferença. Eu quero declarar que Deus irá levantar Davi, aleluia, de coragem, de ousadia, de intrepidez. Eu quero declarar na tua vida, mas é só para quem crê, que Deus está levantando a geração de Davi, nesta geração, para fazer a diferença e saquear o sistema do inferno
inferno e dar lucro para o reino de Deus. Pessoas que irão fazer a diferença nesta geração. Se você crê, diga: eu tomo posse, eu vou, eu me disponibilizo em o nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é quem garantirá a vitória por mim. Aleluia. Queridos, é sobre isso. É sobre isso. Concluindo aqui, quando Davi venceu, Davi teve o seu nome exaltado. Todo mundo naquela nação de Israel ouviu falar quem era Davi. Até mesmo entre os filisteus ouviram dizer: o gigante Golias foi derrotado por um menino. O gigante Golias foi derrubado por aquela irmãzinha de oração. Por aquele irmãozinho que dobrava o joelho, que as pessoas diziam: ele vai vencer como? Orando, só orando. É dessa forma, é quando você se posiciona em orar, é que você derruba gigante, querido. Quando você se posiciona em confiar em Deus, é que você derruba gigantes. Quando você se posiciona em colocar a causa diante de Deus, é que o gigante tomba. O gigante tomba assim. E Deus, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias em nossas vidas. Coisas que nunca penetrou na sua mente. Ele pode fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado em oração. Ele pode fazer. Ele não só pode, Ele quer fazer. Mas você tem que dar o passo que Davi deu e dizer: eis-me aqui, eu vou, e o Senhor me dará vitória sobre esse gigante, e todos saberão que há Deus em Israel. Receba essa palavra em teu coração, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.